Olá pessoal da Web TV Recanto Cabano. Hoje no programa Entrevistas estamos recebendo o psicólogo José Filho, ele que vai conversar com a gente hoje sobre um tema bastante delicado que infelizmente vem crescendo no Brasil e no mundo, que é o suicídio, além de outras temáticas. José, muito obrigado pela sua presença aqui na Web TV Recanto Cabano. E José, o que é que está acontecendo? Essa é a grande pergunta feita para esse aumento considerável, né? O que se percebe é um aumento considerável do número de suicídios no Brasil. Segundo a nossa redação, são 800 mil por ano no Brasil, em média. E o que é que você tem a dizer sobre isso? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, para fazer esse debate desse tema que realmente é muito necessário se falar na sociedade, que é um pouco discutido, como você colocou, a OMS, ela vem falando já e fazendo pesquisas sobre esse tema. E o que acontece é o seguinte: devido a grandes colocações, grandes problemas perante a sociedade, muitas pessoas tomam para si o suicídio como uma fuga, Porque o que é o suicídio? O suicídio, ele é um ato humano, quando você se encontra com as questões da vida desestimulada, ou onde você vê que não tem mais solução, e você toma para si que a morte ela é a solução desses problemas. Então, para muitas pessoas, elas enxergam isso, E Freud mesmo fala que o suicídio, eles são condições de sofrimentos psíquicos. Lacan também, ele fala que o suicídio, ele é um ato. Então, ao abordar esse tema, a gente tem que ter certas diretrizes do que se é a saúde mental e sua importância. Porque o suicídio, ele faz parte de saúde pública, Ele é considerado muito importante para a saúde pública. Tanto é que a OMS ela vem colocando para que os municípios, o Estado, o Brasil em si, ele veja, identifique como isso são apresentados em cada localidade, para que se tenha uma intervenção. E nessa intervenção, ela seja pautada em políticas públicas, porque é muito importante isso acontecer, porque os números, eles são realmente muito grandes. E isso é preocupante, O porquê dessas pessoas terem o suicídio como uma solução. Mas, voltando mais para a área da saúde mental, a psicologia, ela entra aí nessas questões. Como o indivíduo, ele vem se deparando com o dia a dia, ele vem se deparando com esses conflitos, esses problemas apresentados no seu cotidiano, e como isso vai influenciar e interferir na sua vida e na sua saúde mental. Um dado importante, José, é que o suicídio é a terceira causa de morte na população, na faixa etária entre 15 e 29 anos no Brasil. A primeira é a violência urbana e a segunda são acidentes de trânsito. O que você tem a dizer sobre esses números? Esses números são bastante expressivos. Lembrando também que ele fica mais ou menos nessa base, Porque também foram os casos que chegam a ser efetivados e não apresentam dados, porque um laudo demora muito para se concretizar, E às vezes chega no ME, no caso de suicídio, mas o laudo ainda apresenta outra coisa, porque até 30 dias para esse laudo ser apresentado, e a família não quer esperar essa situação para não se divulgar, por parte da família. Essa faixa etária que você apresenta, que vem crescendo, infelizmente, elas são devidos, voltando para o jovem, à questão da impulsividade, de como o jovem, eles estão se apresentando para a sociedade e como essa sociedade vem interferindo na saúde mental do jovem. Como se fala, não dizendo que o fator seriam as influências das mídias ou a influência de algo, mas como esse jovem, por ser tão impulsivo nas suas decisões,
ele toma o suicídio como fator de risco. Claro que um dos fatores são o uso de drogas, né? Porque de acordo com, se a gente for olhar o ciclo 10, o suicídio ele é a questão do ser humano se auto destruir, né? Se automutilar, independente de como isso for feito. Então, é bastante expressivo que a gente deixa aqui, que esse jovem, esse adulto jovem, ao apresentar essas características, ele sempre vai ter para si que isso é uma questão de saída, de fuga para aqueles conflitos e aqueles problemas que ele vem vivenciando. E outro dado interessante, estava lendo recentemente uma pesquisa da Universidade de São Paulo, que esse número ele aumenta consideravelmente dentro da população jovem de negros, né? Ou seja, em uma pesquisa de 2016, enquanto a população entre 15 e 29 anos de suicidas na população branca se manteve estável, na população negra ela aumentou 75%. O que quer dizer sobre isso? Há alguma relação entre o número de suicídio e o preconceito estrutural, como a pesquisa aponta isso? Sim, pode ser um dos fatores, né? Como a gente sabe, a questão social que a pessoa está naquela condição, ela influencia sim. Mas não sabemos dizer se a questão social se vai acontecer mais na população carente ou na população que tem mais condições. Isso fica mais a critério da economia em cada setor. A população negra, ela pode, como você falou, desenvolver essas características, esses gatilhos, por questões sociais, né? Por preconceitos, por questões da sociedade também. Não tem uma visão de igualdade como se deveria ter. Então isso são gatilhos, são fatores que podem acontecer com qualquer ser humano, né, que veja no suicídio essa possibilidade de fuga. Exatamente. Outros dados importantes é que o suicídio ele apresenta alguns sinais, né? Segundo as pesquisas apontam, a pessoa que pretende cometer suicídio, ele dá indícios de que pretende efetivar aquele ato. Quais são os sinais que, em regra, são apresentados por quem pretende cometer o suicídio? Veja, nesse caso, vamos lá tirar um mito, né? Que a pessoa diz que a depressão, ela é a partir da depressão que a pessoa chega ao suicídio, mas a depressão em si, ela não pode necessariamente desenvolver a depressão. A depressão, ela é um fator de risco, né? Isso a gente já deixa bem claro aqui. As características é o seguinte, fica muito complicado de se discutir quais são essas características, porque as pessoas pensam assim, porque quem quer se suicidar não fala, faz, né? Isso são coisas do senso comum. Quem quer se suicidar já faz, não fala, ou se está muito caladinho, se está muito quieto, isso já é estranho. Mas isso vai ficar a característica do sujeito, da subjetividade do sujeito. Alguns, em seu ato, podem apresentar alguns sinais, né? Alguns gatilhos, alguns detalhes que você pode identificar. E outros não, o que é? O suicídio é a questão de não falar, né? A pessoa vai se retraindo, vai se afastando da sociedade, vai se fechando. Por isso que é importante a escuta da psicologia, falar sobre, né? Você escutar sem julgamento. Isso é muito importante, você ter esse acolhimento que a psicologia, ela acolhe essas pessoas, escutam principalmente e fala sobre, sem julgamentos. Vai depender da subjetividade de cada um. Um ponto também fundamental dentro da temática do suicídio é a questão da culpa. Em regra, os familiares e amigos, eles se autoproclamam culpados do suicídio. Por quê? Porque, em regra, as pesquisas apontam que 90% dos casos de suicídios eles poderiam ser evitados. Assim,
Aparentemente é uma afirmação bastante controversa, porque imputa à família e aos amigos uma certa responsabilidade na medida em que a culpa recai sobre essa perspectiva de que poderia ser 90% dos casos evitados. O que você quer dizer sobre isso? A família geralmente se culpa depois que o ato, né, já está efetivado. Porque aí é que a família começa a buscar entender o que levou aquele parente ou aquele amigo a cometer tal ato. Então, eu poderia ter conversado, poderia ter procurado ajuda, poderia ter feito isso. Depois que o ato já está feito pelo sujeito, né? Então vem esse sentimento de culpa, que faz parte do ser humano, né? Você procurar entender, nesse entender tem o sentimento de culpa daquela situação. Mas o que a família pode fazer, né? O que os amigos podem fazer? Se você observar que aquela pessoa está um pouco afastada, não está saindo, né? Não está querendo conversar, está se fechando para questões sociais, você não fazer uma intervenção direta, rigorosa, né? Mas buscar entender, isso é muito importante, você buscar entender o que aquela pessoa está passando, o que está acontecendo, mas respeitar o tempo da pessoa, entendeu? Não, você não enfatizar logo de cara o porquê daquela pessoa estar assim, porque muitas das vezes aquela pessoa não vai querer falar sobre, vai dizer que está com dor de cabeça, ou não quer falar, porque faz parte, são problemas. Então, se respeitando e ao mesmo tempo fazendo esse processo de escuta e fazendo essas observações. Muitas das vezes a família está tão preocupada por fatores externos, sociais externos, que vai esquecendo das pessoas do próprio grupo familiar, um filho, um tio, um amigo. Então, você observar esse afastamento, esse isolamento e procurar entender o porquê, de forma que não seja agressiva. Isso é muito importante se fazer. E as pessoas, né, que perdem parentes e amigos, cometeram suicídio, sofrem bastante, né? E tem como superar essa dor, ou pelo menos conviver com ela? É um processo de luto, né? Nada mais é do que um processo de luto. E o luto, ele não tem um tempo a terminar. O luto não tem um tempo a terminar. O processo do luto, ele vai existir, porque é uma perda, né? A família vai ter que elaborar, vai ter o seu próprio tempo, vai buscar entender, vai buscando conforto com outros parentes. Então, é uma vivência, é um luto. Então, essas questões precisam ser vivenciadas pelo ser humano. Agora, a subjetividade de cada um que vai dizer como aquela pessoa vai vivenciar essa perda, como a pessoa vai se caracterizar diante daquela situação. Mas o importante é falar o seguinte, que nesse momento, né, dessa perda, infelizmente, através do suicídio, é que seja onde as pessoas parem e façam uma reflexão sobre a valorização da vida, sobre o quão importante é, independente do que você esteja passando socialmente, você buscar entender e buscar apoio, né? Tanto da família como dos órgãos responsáveis. José, grande parte dos teóricos da pós-modernidade, cito aqui Bauman, por exemplo, ele diz na medida em que a globalização aparentemente aglomerou, juntou as pessoas, aproximou as pessoas, né? E um grande exemplo aí são as redes sociais. Ele fala que isso é uma aparência, que na verdade, efetivamente, as pessoas não estão unidas, elas estão cada vez mais isoladas, distantes uma das outras. E o fenômeno contemporâneo dessa pressão que a sociedade exige sobre o indivíduo, né? O que se denomina na literatura pós-moderna de performance, né? Você precisa ser bom em todas as áreas que a sociedade exige que você seja bom. Essa pressão, muitas vezes, o indivíduo não consegue realizar naturalmente, e principalmente numa competição dentro do sistema social capitalista. E quais as considerações que a psicologia apresenta sobre esses fatores que a sociedade contemporânea tem, que imputa sobre o indivíduo?
são as questões das cobranças, né? Exato. Das cobranças sociais. Além das suas próprias cobranças, como ser humano, vem as cobranças sociais. E como isso ela vem se apresentando, né? Como você vai interpretar isso? Realmente, a gente está vivendo, né, numa sociedade onde estamos visando o ser perfeito, né? Onde a sua aparência ela vai dizer quem você é, onde as suas postagens nas redes sociais elas vão dizer quem você é, o que você tem, o que você não tem, até se você é feliz ou não. Isso até vamos fazer aqui essa reflexão em cima de como as redes sociais elas são auto-julgadoras, onde numa postagem você pode colocar o que você está sentindo, a sua localização, as suas curtidas, se as pessoas têm raiva da sua curtida, ou se gostam da sua postagem, ou se amam a sua postagem, e isso vai interferir diretamente no seu ser, né, no seu eu. E também onde a sociedade está pensando que você tem que ser um bom profissional no meio do trabalho. Fora do meio do trabalho, você tem que ser uma boa pessoa para a sua família, você tem que se vestir bem, você tem que estar bem, você tem que estar feliz. Então, essas cobranças das esferas sociais, essas cobranças que o sujeito já tem que encarar, ela afeta, porque não é todos os dias que a gente está disposto a estar com um sorriso no rosto, que a gente está disposto a mostrar para o próximo que estar bem. E na verdade aquele estar bem é uma máscara, né? É uma persona, onde você tem que demonstrar porque a sociedade cobra você. E mesmo que a sociedade diga que não se cobra, mesmo a sociedade que diga que estamos com você, você não precisa mostrar o que você não é, mas no fundo cobra, principalmente no ambiente de trabalho, porque muitos chefes não vão querer entender, né, principalmente se for questões institucionais, que vão visar mais números do que a qualidade de saúde mental daquele funcionário. E também na família. Então, se você junta tudo isso, veja quantas cobranças, né? Quantas cobranças em cima de um sujeito. E muitas das vezes esse sujeito também, em cima dessas cobranças sociais, fazem as próprias cobranças. Então, como isso vai interferir? Muitas das vezes, voltando para o tema suicídio, eles veem no ato a questão de fuga dessas cobranças tantas que existem. Mas a sociedade, eu me faço esse questionamento, ela está se unindo, mas se unindo virtualmente. Muitas das vezes você tem amigos virtuais, você tem grupos virtuais e distantes, muitas vezes você não tem esse encontro pessoalmente, né? Esse contato. E fica naquele isolamento, aonde daqui a uns dias o telefone, o tablet vai fazer parte completamente do seu corpo, vamos colocar nessa reflexão, né? Então, em que sentido o ser humano ele está se colocando no grupo? No grupo social, onde o indivíduo se encontra com o outro, ou no grupo de mídias, né? E muitas das vezes mídias que mostram questões onde ídolos ou pessoas públicas mostram aquela vida maravilhosa. Você faz uma reflexão sobre a sua vida em cima daquela vida e muitas das vezes vai te desmotivando, porque a sua realidade é diferente da realidade do outro. E isso é importante que exista, porque a subjetividade ela é particular de cada um. Você tem que estar feliz conforme as suas questões sociais, conforme você se apresenta na sociedade para si. É importante que você esteja bem consigo, para que você esteja bem nas esferas sociais. É importante, né? Esse equilíbrio entre a subjetividade e as exigências, né, que os processos sociais imputam sobre o indivíduo. Então, isso é um fator bastante tênue entre o equilíbrio e o próprio desequilíbrio, né, emocional. A questão do biopsicossocial. Exatamente. Né? De fato, o peso da sociedade sobre os ombros do indivíduo, ele é bastante complicado, né? Na medida em que o indivíduo não irá corresponder
a 100% daquelas exigências. Então vem aquele sentimento de frustração. Exatamente. Né? De angústia, né? De angústia. Olha, tem casos clínicos, né, de hospitais onde chegam pessoas com dores no coração, dores físicas, muitas vezes tentando apresentar taquicardia, e quando chega para uma questão de fazer exames no próprio hospital ou na clínica, não apresenta nada biologicamente. Mas o que isso é isso? É angústia, porque a angústia, ela tem esses sinais, tem esses sintomas. Muitas das vezes você está com esses sintomas, vai a um hospital pensando que é algo biológico, mas nada mais é também do que a sua saúde mental, que já está totalmente afetada e que o corpo já está demonstrando isso. E a dor da angústia, ela vem se apresentando na sociedade com muita frequência. As pessoas vêm se sentindo angustiadas. Muitas das vezes, até mesmo ao acordar e ter que se deparar com aquela rotina, você já vai ficando com aquela angústia, com aquela desmotivação. Então, esses sintomas, eles são psicológicos, né? São da sua psique, onde o seu corpo ele vai te avisar que algo não está bem. É isso. Então, pessoal da Web TV Recanto Cabana, conversamos hoje aqui, nesta edição do Entrevistas, com José, ele é psicólogo, trouxe informações fundamentais sobre o tema do suicídio e fez uma análise perfeita, né, do ponto de vista da psicologia e da sociologia sobre os dias atuais, sobre essas exigências que os processos sociais imputam sobre o indivíduo. José, suas considerações finais para o pessoal da Web TV Recanto Cabana. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todos que estão aqui nos assistindo e que perante, né, vocês façam essa reflexão sobre essas questões aqui colocadas e busque os profissionais adequados. Temos o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, liga de todo o Brasil, telefone, e é um número gratuito. E também temos o Cavida, que era aqui de Maceió, e depois eu vou estar passando o número possível, ele vai colocar, onde vocês podem estar buscando mais informações sobre esse tema. E também busquem um profissional da área da saúde, busquem um psicólogo, para que você possa se autoconhecer, né? Se autoanalisar e conhecer mais os seus sentimentos, das suas emoções, da sua subjetividade como ser humano. Para entrar em contato com o próprio José, quais os mecanismos? Você pode estar mandando um e-mail para edvan.j11@hotmail.com ou pelo telefone 99643-3592. Então é isso, pessoal. O programa Entrevistas aqui se encerra. Agradecemos ao José por sua participação e principalmente por compartilhar o seu conhecimento, né, técnico, sua sapiência com a gente aqui da Web TV Recanto Cabana. Até a próxima semana.